Quais são os fatores que você precisa pensar primeiro antes de montar o seu negócio? Bem, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui. Depois, se você não gostar do vídeo, pode deixar seu dislike. Mas enfim, é importante para mim, para o nosso canal crescer. Você que vai montar o seu negócio, você precisa pensar em alguns fatores antes de abrir as portas. Se você tiver um negócio físico, ou se esse negócio for através da internet, ou se esse negócio for, por exemplo, de uma operação pessoal, como profissional, por exemplo, que você não tem ali um espaço, mas você precisa pensar antes. O primeiro fator é se você tem o dinheiro necessário para o seu negócio, de acordo com o tamanho dele, de acordo com aquilo que você projetou. Então, se você abrir uma loja, você precisa entender que você vai precisar de dinheiro para o estoque inicial, talvez uma reforma que seja feita na loja, a preparação do local, talvez você precise deixar o local ali apropriado para que você possa então receber os seus clientes. Também você vai precisar de um dinheiro inicial para você fazer uma estratégia de marketing, para você poder conquistar os seus primeiros clientes, fazer um processo de divulgação. Você vai também gastar com a documentação da sua empresa, então, ou seja, você precisa projetar que você vai ter um investimento inicial. E aí você precisa então planilhar isso. Você pode fazer uma planilha de forma muito simples para você poder calcular qual é o investimento necessário para você montar essa loja. Se você for, por exemplo, fazer um negócio online ou um negócio que você vai trabalhar como prestador de serviço, também você precisa considerar esses fatores. Porque, por exemplo, você precisa considerar, se você for trabalhar como prestador de serviço, o que efetivamente você vai precisar ter para que você possa, então, atender o mercado. Não é simplesmente você vai começar a trabalhar assim. Você talvez precise de um equipamento, talvez você precise de um carro, talvez você precise fazer uma divulgação inicial. Então, esse dinheiro inicial você precisa ter na mão. Se você não tiver, você precisa definir qual é a fonte de recurso que você vai buscar e quanto vai te custar efetivamente isso. Então, às vezes é melhor você pensar na possibilidade de ter um sócio para o seu negócio ou mais de um sócio, dependendo do tamanho do investimento, para que você possa então ter a melhor divisão dos valores investidos para que você possa então ir mais longe. Não considerar o valor do investimento inicial é um dos fatores que mais leva um pequeno empreendedor a quebrar logo de começo, porque ele já começa endividado no negócio dele e aí começa a ter problemas em relação a isso. O outro fator que você precisa considerar, quais são as licenças necessárias que você vai precisar ter para esse negócio. E aí a melhor pessoa que pode te ajudar é efetivamente um contador, porque o contador ele lida com isso. E aí você precisa ver se o contador tem a experiência no seu ramo de atividade, se ele já atende outras empresas nesse ramo de atividade, e aí você vai consultar ele naquilo que você precisa ter de documentação necessária para você montar o seu negócio. Se você não consultar o contador antes de fazer esse trabalho, sabe o que vai acontecer? Você simplesmente vai começar um negócio que você não pode ter aquele negócio. Isso acontece muito. Às vezes a licença que você precisa para aquele negócio não pode ser instalada ali. Vamos imaginar que você vai trabalhar com alimentação. Se você não tiver um local onde as licenças todas necessárias estejam ok, como é que você vai trabalhar com alimentação? Você não vai conseguir licença, você vai ficar com a empresa irregular. E aí depois que você investir um dinheirão lá, você percebe que a empresa não pode ficar lá, porque simplesmente não consultou um profissional contábil antes. Então esse é um segundo aspecto que você precisa considerar. Um terceiro aspecto, até falei lá no primeiro aspecto sobre o valor inicial, investimento, que talvez você poderia procurar um sócio. Você precisa também se preocupar com os contratos. O contrato que você vai ter com esse sócio, e se algo der errado, você precisa ter sempre um plano de contingência. Se algo der errado, o que é que você vai fazer? Então, ter um contrato com esse sócio, buscar a ajuda de um advogado, talvez o contador possa te ajudar, mas talvez um advogado seja a pessoa mais preparada. Se for uma coisa mais simples, um bom contador pode te ajudar. Mas se for uma coisa mais elaborada, um advogado vai ser a pessoa mais capaz para te ajudar nesse sentido, porque entende melhor dessa parte de contratos. O que os profissionais da contabilidade fazem é lidar com os contratos relacionados ao contrato social e tudo mais. Mas você tem que esclarecer claramente as coisas antes, porque se der algum problema depois fica difícil se você não esclareceu antes. E ter isso documentado é importante. Também você tem um contrato de locação, você tem um contrato com pessoas que vão prestar serviços para você. Imagina, você vai fazer ali uma reforma para que você possa, por exemplo, ali começar a operar. E aí você não faz o contrato com a empresa ou com a pessoa que vai fazer a reforma para você. E aí você tem algum problema. E como é que fica essa situação? Você precisa pensar nesses aspectos. Então, estar preparado para tudo isso é fundamental. Então, vamos revisar aqui os 3 pontos que eu falei. Eu falei sobre a importância
de você ter o dinheiro necessário ou levantar o dinheiro necessário do tamanho da sua necessidade do negócio. E pensando nisso, não se esqueça que você tem que considerar também o capital de giro que você vai precisar para os primeiros meses, quando o seu negócio ainda não está dando lucro. Falei sobre a importância de você ver se você realmente pode abrir o seu negócio onde você quer abrir, a documentação está em ordem, se você precisa de alguma licença específica, se você tem essa licença. E falei sobre a importância de você ter alguém para verificar os contratos com as pessoas envolvidas, quer seja um sócio, quer seja uma pessoa que vai prestar o serviço para você, quer seja um contrato de locação, se você vai alugar uma loja e tudo mais, vai ter um contrato de locação, então tem que pensar nesses aspectos todos. Se você pensar nisso, você vai evitar problema, vai ter muito mais condições de ter sucesso. E isso vai fazer uma grande diferença para você. Sucesso para você, precisar de Tactus, pode nos procurar. E até amanhã no próximo vídeo.